Então, pessoal, essa revisão da aula do dia 14 de 4 de 2020, tá? Ela vai falar sobre essas nomenclaturas, conforme eu falei, tá? Primeiro, o que a gente tem que ver? O que são hidrocarbonetos, tá? Os hidrocarbonetos são compostos que estão relacionados com carbono e hidrogênio. A gente já sabe que o elemento principal é o carbono, tá? E ele deve estar ligado a alguém, que nesse caso é o hidrogênio. Somente esses dois elementos compõem os hidrocarbonetos, tá? A gente falou a respeito de cada um deles. Os hidrocarbonetos de cadeia aberta. Bora lá. Quais são? Alcanos, tá? Os alcanos. Esses alcanos possuem somente, prestem atenção nessa palavra, somente ligações simples, tá? Entre carbonos. Então, somente tem um tracinho entre os carbonos. Percebam ali no exemplinho que eu coloquei aqui. Depois dos alcanos, a gente tem os alcenos. Os alcenos, eles têm apenas uma ligação dupla entre carbono. Então, numa cadeia carbônica, ela pode ser enorme, mas o que vai caracterizar? Apenas presta atenção, uma ligação dupla, uma só, tá? O resto vai ser simples, tá? Vão ser tracinhos únicos, mas apenas uma ligação dupla na cadeia. Depois temos os alcinos, mesma situação, mas no caso agora são três. Uma ligação tripla entre carbonos, tá? E os alcadienos, alcadienos, di que vem de dois. Eles apresentam duas ligações duplas entre os carbonos, tá? Duas duplas entre os carbonos, conforme esse exemplo. Esses compostos estão dentro da classificação dos hidrocarbonetos de cadeia aberta, tá? Eles são todos abertos, não vai ter ciclo, não vai estar fechadinho. Já nos hidrocarbonetos de cadeia fechada, eu tenho cicloalcanos, ciclenos e os aromáticos, tá, gente? Então, percebam que ela faz um ciclo, ela é fechada, elas também compactadas, não são abertas. Os cicloalcanos, eles têm somente ligações simples entre os carbonos, tá? Pode observar os exemplos que eu coloquei aqui, tá? Ele é um quadradinho. Lembrando que os cicloalcanos representam as figuras geométricas, é super fácil. A partir de 3 carbonos, tá, gente? Porque 2 não dá para fazer um ciclo. Então, a partir de 3, ele vai formar um triângulo, vai formar um quadrado, um pentágono, um hexágono e assim sucessivamente. Os ciclenos têm uma ligação dupla dentro do ciclo, tá, gente? Uma dentro do ciclo. Podem observar que aqui ele é um triangulinho, mas tem uma dupla dentro. Aqui é um quadrado, tem uma dupla dentro também, tá? E por último, são os aromáticos, tá? Eles apresentam sempre o anel bencênico. Então, ele é um hexano, só que dentro tem um círculo que representa o quê? 3 ligações duplas, tá? É isso que representa o círculo, que essas ligações duplas, elas são alternadas, elas vão trocando de lugar. Então, esse ciclo representa isso, tá? Três ligações duplas. Ou vocês representam o hexágono com um círculo no meio, ou vocês podem representar o hexágono, tá? Percebam aqui. Tem aqui o hexágono com as 3 duplas alternadas, tá? Aqui sim, aqui não. Então, aqui sim, aqui não, aqui sim. Isso é igual a isso, tá bem? Certo? Continuamos.